O mundo contemporâneo assemelha-se a uma arena de rodeio, onde o tempo não corre, mas galopa de forma desenfreada. Imagine a figura de um cavaleiro, firme sobre o dorso de um animal impetuoso, cujos movimentos são imprevisíveis e cuja força parece desafiar as leis da gravidade. Esse cenário não é apenas uma metáfora visual, mas a representação exata da vida profissional e da liderança no século XXI. O solo sobre os pés dos que ocupam cargos de decisão já não é feito de rocha firme, mas de uma areia movediça que se reorganiza a cada segundo, impulsionada por uma força invisível e onipresente. Há uma sensação de que tudo o que foi construído com esforço e dedicação ao longo de décadas pode ser varrido por uma onda tecnológica, ou por uma mudança súbita no comportamento humano, deixando para trás apenas os vestígios do que um dia foi considerado um modelo de sucesso inquestionável. Nessa atmosfera de aceleração contínua, o conceito de estabilidade tornou-se uma relíquia do passado, algo a ser estudado nos livros de história, mas raramente encontrado na prática cotidiana. Os líderes hoje encontram-se em uma posição onde a experiência acumulada, antes vista como o maior dos ativos, pode se transformar em um fardo, se não for acompanhada de uma capacidade quase sobre-humana de adaptação. A velocidade com que as indústrias se transformam e os negócios se reinventam é tão drástica que o conhecimento técnico adquirido há poucos anos corre o risco de se tornar obsoleto, antes mesmo de ser plenamente aplicado. É um ambiente onde o relógio parece ter sido acelerado deliberadamente, criando uma pressão constante por resultados imediatos em um cenário que se recusa a oferecer garantias. A chamada Era das Acelerações não é apenas um termo acadêmico, mas uma realidade sensorial. Ela se manifesta no brilho das telas que nunca se apagam, no fluxo ininterrupto de dados que atravessa as fronteiras do continente americano e da Europa, e na ansiedade silenciosa que habita as salas de reunião. Aqueles que lideram equipes e organizações sentem o peso de conduzir seus liderados por um mar revolto, onde os mapas de ontem já não mostram os recifes de hoje. A cada novo dia, surge a pergunta inevitável sobre qual será a próxima grande inovação, que, vinda de um lugar inesperado, poderá desmantelar estruturas que pareciam sólidas e eternas. É o temor do surgimento repentino de novos modelos que, com a simplicidade de um código ou a audácia de uma nova ideia, tornam irrelevantes os impérios tradicionais. Nesse contexto, a liderança deixa de ser um exercício de autoridade estática para se tornar uma dança dinâmica com o desconhecido. O líder bem-sucedido não é mais aquele que detém todas as respostas, mas aquele que desenvolveu o equilíbrio necessário para permanecer montado no touro, mesmo quando o animal decide mudar de direção abruptamente. Essa jornada exige uma nova forma de olhar para o próprio papel e para a equipe, reconhecendo que a vulnerabilidade diante do novo não é uma fraqueza, mas uma condição inerente à época em que vivemos. O desafio que se apresenta é imenso. Como manter a direção e a motivação de um grupo quando o próprio horizonte parece estar em constante mutação? Esta narrativa busca explorar as entranhas desse mundo volátil e incerto, mergulhando nas complexidades que definem a liderança moderna. É uma exploração sobre a coragem de admitir que o caminho é nebuloso, mas que ainda assim é preciso seguir adiante. A curiosidade torna-se o combustível essencial para atravessar essa névoa, provocando uma reflexão profunda sobre o que realmente significa guiar pessoas em um tempo onde a única constante é a mudança. Ao final deste primeiro olhar sobre a arena do rodeio global, fica a provocação. Estaria o líder preparado para soltar as rédeas do que já conhece e abraçar a incerteza de um amanhã que já começou a acontecer? Para compreender a magnitude dos desafios que cercam a liderança atual, é necessário mergulhar em um conceito que se tornou o pilar central da gestão contemporânea, o mundo VICA. Esse acrônimo, que descreve uma realidade volátil, incerta, complexa e ambígua, não é apenas um conjunto de palavras, mas a tradução de um estado de espírito coletivo que permeia desde as pequenas empresas locais até as gigantescas corporações no continente europeu ou na América Latina. A volatilidade é a primeira face desse prisma,
manifestando-se na rapidez impressionante com que eventos isolados podem escalar e transformar mercados inteiros. Processos que antes levavam anos para amadurecer, agora ocorrem em ciclos de meses ou semanas, alimentados por um processamento de dados em tempo real que não permite pausas para reflexão profunda. A incerteza, fruto direto dessa volatilidade, cria um cenário onde a previsibilidade tornou-se um luxo inacessível. O líder olha para o futuro e vê uma névoa espessa. O que funcionou ontem com precisão matemática pode falhar miseravelmente amanhã sem uma explicação aparente. Essa falta de clareza gera um questionamento constante sobre a validade das estratégias e a solidez das bases sobre as quais a organização está construída. Em um mundo onde o amanhã é um enigma, a capacidade de planejar a longo prazo é colocada à prova, exigindo uma agilidade mental que muitas vezes exaure as energias de quem está à frente. A complexidade, por sua vez, é amplificada pela onipresença da tecnologia. O que antes era uma rede simples de causa e efeito transformou-se em uma teia intrincada de interconexões globais. Um evento ocorrido em uma região distante pode desencadear uma reação em cadeia que afeta a operação cotidiana de uma equipe em sua própria localidade. A quantidade de variáveis que um líder precisa considerar antes de tomar uma decisão cresceu exponencialmente, tornando o ato de decidir algo cada vez mais solitário e carregado de responsabilidade. As soluções simplistas já não encontram eco em problemas que possuem múltiplas camadas e facetas. Por fim, a ambiguidade coroa esse cenário, dificultando a distinção entre o sinal e o ruído. No mundo VICA, os fatos raramente se apresentam de forma nítida. As informações são abundantes, mas as interpretações são divergentes e muitas vezes contraditórias. Problemas novos surgem sem que haja um precedente para orientar a resposta, e o que parece ser uma oportunidade pode ocultar um risco fatal. Para o líder, o sentimento de estar perdido em um labirinto de espelhos é real e frequente. A pressão para transmitir segurança e clareza para a equipe entra em conflito direto com a própria dúvida interna de quem também se sente confuso diante de tamanha desordem. Este conflito interno é a grande tensão que define o cotidiano de quem lidera hoje. Há um peso invisível sobre os ombros, o peso da expectativa alheia por uma direção infalível. No entanto, o verdadeiro desafio reside em reconhecer que o estresse e a sensação de estar perdido são reações humanas naturais a um ambiente que não foi projetado para a tranquilidade. O líder de sucesso não é aquele que ignora o ruído ou finge que ele não existe, mas sim aquele que aprende a operar dentro dele, transformando a confusão em um campo de experimentação. A transição necessária para enfrentar essa realidade envolve uma mudança profunda de mentalidade. É preciso aceitar que o modelo tradicional de comando e controle, baseado em certezas absolutas, está falhando. O primeiro grande movimento em direção ao desenvolvimento dessa nova liderança é a compreensão de que as ferramentas do passado não podem consertar as fendas do presente. Ao aceitar a natureza VICA do mundo, o líder começa a desbravar um território onde a flexibilidade é mais valiosa do que a força, e a curiosidade é mais produtiva do que a convicção rígida. Esse é o terreno onde as novas descobertas começam a florescer, preparando o caminho para uma evolução que vai além das competências técnicas. Ao aprofundar a jornada pela liderança em tempos de transformação, deparamo-nos com uma necessidade imperativa: o desapego. No âmago de cada líder bem-sucedido na era atual, habita a coragem de abandonar o que já lhe foi familiar e seguro. Muitas vezes, as estratégias que trouxeram alguém ao topo da carreira são exatamente aquelas que agora atuam como âncoras, impedindo o progresso em águas desconhecidas. O que foi considerado uma verdade absoluta em reuniões passadas pode, de repente, tornar-se uma barreira para a inovação. Esse processo de esquecer o que se sabe exige uma humildade profunda, um reconhecimento de que o cargo ocupado não garante o conhecimento automático sobre o novo que se apresenta. A resistência à mudança é um mecanismo de defesa natural, mas na liderança moderna, ela é um convite à obsolescência. É preciso abrir espaço na mente e na cultura organizacional para que novas ideias possam germinar. Isso significa estar disposto a ouvir vozes que antes eram ignoradas e a considerar perspectivas que desafiam o status quo.
O líder que se fecha em suas convicções torna-se um obstáculo para a própria equipe. A abertura para o desconhecido não é um sinal de indecisão, mas de uma inteligência adaptativa que compreende que o mundo não parou de girar apenas porque uma fórmula de sucesso foi encontrada. Dedicar tempo para compreender a nova realidade é outra peça fundamental nesse quebra-cabeça. Em um ambiente de correria desenfreada, o silêncio e a reflexão tornaram-se ativos raros. No entanto, é justamente na pausa que a compreensão se aprofunda. Eventos complexos exigem mais do que uma resposta rápida. Exigem investigação, sessões de brainstorming e um esforço coletivo para decifrar os padrões ocultos sobre o caos. O líder precisa incentivar sua equipe a mergulhar nos problemas, a questionar as premissas básicas e a explorar cenários improváveis. Esse investimento de tempo pode parecer contraintuitivo em um mundo que exige pressa, mas é ele que separa a reação impulsiva da ação estratégica. A dinâmica das relações dentro das organizações também sofre uma metamorfose. O líder não é mais o detentor solitário da visão, mas o facilitador de um entendimento compartilhado. Ao envolver os stakeholders e colaboradores na exploração de novos caminhos, cria-se um senso de propósito que fortalece o grupo diante das incertezas. A vulnerabilidade de admitir que ainda não entendemos tudo pode surpreendentemente gerar uma conexão mais profunda e autêntica entre os membros de uma equipe. Quando o líder demonstra que está no processo de aprendizado junto com todos, o medo do erro diminui e a disposição para inovar aumenta. Neste ponto da narrativa, surge uma percepção clara. A liderança é um estado de constante evolução intelectual e emocional. Não se chega a um destino final onde todas as habilidades estão prontas. Em vez disso, vive-se em um estado de prontidão permanente. As tensões entre o desejo de controle e a necessidade de flexibilidade são o motor que impulsiona o crescimento. Cada novo desafio que surge no horizonte, seja uma mudança nas políticas comerciais em solo europeu ou uma nova tendência tecnológica na América do Norte, serve como um teste para essa capacidade de adaptação. À medida que a exploração avança, torna-se evidente que a busca pela clareza não é uma jornada solitária. O líder que prospera é aquele que cultiva um ecossistema de aprendizado contínuo ao seu redor. Ao transformar a hesitação em curiosidade e o medo em ação investigativa, a narrativa do sucesso começa a ser reescrita. O insight que emerge dessa fase é poderoso. A incerteza não deve ser combatida, mas navegada. É através da aceitação das sombras do desconhecido que se encontra a luz para os próximos passos, preparando o espírito para as revelações que estão por vir nos momentos mais críticos da trajetória. No ponto culminante dessa jornada, o líder depara-se com um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória, o enfrentamento direto com a sensação de estar completamente perdido. Há um instante em que o peso da responsabilidade parece insuportável, um momento de virada onde a necessidade de parecer infalível colide frontalmente com a realidade brutal de um mundo que não oferece garantias. Imagine o cenário de uma sala de comando onde todos os radares mostram sinais desconhecidos e as bússolas giram sem rumo. Nesse momento crítico, a verdadeira essência da liderança é revelada não através de uma resposta mágica, mas através da coragem de permanecer presente no centro da tempestade. A grande revelação que redefine a trajetória de um líder de sucesso é a descoberta de que não possuir todas as respostas não é uma falha, mas uma característica da nova realidade. Em algum lugar entre o continente americano e os centros financeiros de todo o mundo, vozes de liderança começam a sussurrar uma verdade libertadora. A hesitação é permitida, o que não é permitido é a paralisia. O momento de clímax ocorre quando o líder para de lutar contra a própria incerteza e começa a usá-la como uma ferramenta de exploração. Essa mudança de perspectiva transforma o medo em uma forma de atenção aguçada, onde cada detalhe do ambiente ambíguo passa a ser observado com uma clareza renovada. Enfrentar desafios inesperados exige uma bravura silenciosa. Quando surge no mercado um novo modelo de negócio disruptivo,
algo capaz de transformar indústrias inteiras de forma tão radical quanto os aplicativos de transporte mudaram a mobilidade urbana, a primeira reação pode ser o negação ou o desespero. O ponto de virada emocional acontece quando o líder decide encarar esse monstro de frente, não com o objetivo imediato de derrotá-lo, mas com o propósito sincero de compreendê-lo. É um momento em que se abandona a esperança ingênua de que o problema vá desaparecer por conta própria e se assume a responsabilidade de agir, mesmo sem a certeza do resultado. Essa transição para a ação, apesar da dúvida, é o que define o movimento para o sucesso. É um ato de fé na capacidade da equipe e na própria resiliência. O líder que atravessa esse portal de fogo descobre que a autoridade não vem da certeza, mas da integridade com que se lida com a incerteza. Ao comunicar honestamente à organização que o caminho é difícil e novo, mas que será percorrido com determinação e olhos abertos, o líder galvaniza a lealdade de seus seguidores de uma forma que o comando rígido jamais conseguiria. A intensidade desse momento reside na quebra definitiva com o ego. O líder despoja-se da armadura da onisciência e veste a túnica do aprendiz. Essa é a verdadeira resolução do conflito central. A aceitação de que o mundo é maior, mais complexo e mais rápido do que qualquer mente individual, e que a única forma de liderar é através da colaboração e da vigilância constante. As sombras da ambiguidade começam a se dissipar, não porque o mundo tenha se tornado mais simples, mas porque o olhar do líder tornou-se mais focado. Ao final dessa revelação, o cenário já não parece tão aterrorizante. A confusão inicial dá lugar a uma calma vigilante. O líder compreende que a volatilidade é, na verdade, um campo fértil para a inovação, e que a incerteza é o espaço onde novas possibilidades ganham vida. A consequência direta desse amadurecimento é uma transformação interna que altera a forma como cada novo dia é encarado. Já não se espera pela calmaria para agir, aprende-se a construir e a navegar enquanto o mar ainda está revolto. Essa é a clareza que surge após o clímax. A paz não é a ausência de mudança, mas a capacidade de fluir com ela. Após o turbilhão das revelações e a aceitação da incerteza, a narrativa entra em uma fase de assentamento emocional e prático. As consequências de abraçar o mundo VUCA começam a se manifestar na forma como a organização respira e opera. O líder, agora transformado pela experiência do confronto com o desconhecido, percebe que sua função principal mudou de aquele que planeja o destino para aquele que cultiva o solo. Há uma serenidade nova nas tomadas de decisão, um entendimento de que o erro é parte integrante do aprendizado e que a agilidade é fruto da confiança, não do medo. A resolução das tensões internas traz consigo um novo fôlego para a equipe. Ao observar o líder navegar pela ambiguidade com coragem e humildade, os liderados sentem-se autorizados a fazer o mesmo. Cria-se um ambiente onde a experimentação é encorajada e onde o tempo investido em entender problemas complexos é visto como um investimento estratégico e não como desperdício de recursos. Essa transformação cultural é o legado mais duradouro de uma liderança que decidiu não ignorar as mudanças do tempo. As lições extraídas do desapego começam a dar frutos concretos. Projetos obsoletos são encerrados sem o peso da culpa, liberando energia para iniciativas que realmente dialogam com o futuro. O líder aprende a olhar para as transformações no mercado, sejam elas tecnológicas ou sociais, não como ameaças externas, mas como convites para a evolução contínua. Existe uma libertação no ato de não precisar ter todas as respostas. Essa vacância de certezas é preenchida por uma curiosidade vibrante, que mantém a organização em estado de alerta e vitalidade. A consequência externa dessa mudança de postura é uma adaptabilidade que torna a empresa mais resiliente. Ao enfrentar os desafios em vez de esperar que eles desapareçam, a organização desenvolve músculos que a preparam para qualquer cenário. A hesitação, que antes era vista como fraqueza, agora é compreendida como um momento necessário de análise e prudência antes de um salto audacioso. O líder torna-se um mestre na arte de equilibrar a cautela e a ação, conduzindo o grupo com uma mão firme, mas sensível aos sinais de mudança que vêm de todas as partes do mundo. Esse assentamento não significa que o mundo tenha parado de acelerar ou que os problemas tenham se tornado mais simples. Pelo contrário, o touro do rodeio continua a saltar e a gerar com a mesma força,
No entanto, o cavaleiro já não luta contra o movimento, ele se move com ele. A transformação interna do líder reflete-se na clareza de propósito que agora guia suas ações. Mesmo em meio ao ruído e à complexidade, existe uma bússola interna que aponta para os valores essenciais e para a visão de longo prazo, permitindo que as táticas mudem sem que a alma da liderança se perca. A transição para o encerramento dessa etapa da jornada é marcada por um sentimento de realização. Não a realização de quem chegou a um porto seguro, mas de quem aprendeu a amar a navegação. O líder olha para trás e vê que o estresse e a confusão foram os mestres que o ensinaram a ser mais resiliente e empático. O aprendizado final dessa fase de resolução é simples e profundo. A liderança em tempos de mudança não é sobre dominar o ambiente, mas sobre dominar a si mesmo em relação ao ambiente. Com essa lição devidamente integrada, o caminho está livre para as reflexões finais sobre o significado maior dessa jornada constante. Chegamos ao momento final desta reflexão sobre a liderança em um mundo que se transforma com uma rapidez avassaladora. Ao olhar para trás, para a imagem do rodeio e para os conceitos de volatilidade e complexidade, o que resta não é uma lista de tarefas técnicas, mas uma nova filosofia de existência profissional. A essência do que foi explorado reside na compreensão de que ser líder hoje é viver em um estado de aprendizado perpétuo. A jornada não tem uma linha de chegada definitiva. Ela é o próprio percurso, uma sucessão de adaptações, descobertas e recomeços que exigem tanto do intelecto quanto do espírito. O fechamento desta narrativa convida a uma reflexão sobre a humildade como a maior ferramenta de poder de um líder. Em um mundo que exalta a arrogância e a certeza absoluta, o líder de sucesso destaca-se por sua capacidade de admitir o desconhecido. Ao fazer as pazes com a própria hesitação e ao abraçar a ambiguidade, ele não apenas sobrevive ao caos, mas o utiliza como matéria-prima para a inovação. A coragem não está na ausência de medo diante das transformações exponenciais, mas na decisão de caminhar através delas, mantendo a integridade e a visão, mesmo quando o chão parece ceder. As lições de desapego e a busca por um entendimento profundo dos problemas deixam uma mensagem clara. O tempo investido no humano e na reflexão é o que ancora as organizações no futuro. Em um cenário dominado por dados em tempo real e algoritmos, o toque humano da liderança, a empatia, a escuta ativa e a disposição para errar coletivamente, torna-se o diferencial competitivo supremo. Aqueles que lideram com essa consciência deixam para trás um rastro de crescimento, não apenas em números, mas na formação de novas lideranças, preparadas para os desafios que ainda nem foram inventados. Concluir esta trajetória é reconhecer que a volatilidade e a incerteza do mundo VUCA são, na verdade, os grandes catalisadores da excelência humana. Sem a pressão da mudança, o potencial de inovação e superação permaneceria latente. O ruído constante, que muitas vezes causa estresse, é também o som da evolução acontecendo diante dos nossos olhos. O líder que abraça essa realidade transforma o que antes era um fardo em uma fonte inesgotável de energia e propósito. A mensagem final, que ecoa através de todos os continentes e culturas de gestão, é uma de esperança e empoderamento. Liderar com sucesso em tempos de aceleração exige uma mente aberta, um coração corajoso e a sabedoria de saber quando soltar o passado para agarrar o futuro. Ao final desta exploração, o convite que permanece é o de olhar para cada desafio inesperado não como um obstáculo, mas como a próxima página de uma história que está sendo escrita com audácia e clareza. O líder de sucesso é aquele que, ao final do dia, consegue olhar para o espelho e reconhecer que, embora não saiba exatamente o que o amanhã trará, possui a prontidão necessária para enfrentá-lo. A verdadeira maestria na liderança é encontrada no equilíbrio entre a força de quem conduz e a leveza de quem se adapta. Que este encerramento não seja o fim de uma jornada, mas o início de uma nova forma de ver, sentir e agir em um mundo que nunca para de nos surpreender com sua beleza complexa e suas infinitas possibilidades de transformação.